Bom, pessoal, então a gente vai começar agora a desenvolver os nossos games e esse vai ser o primeiro jogo que a gente vai fazer, que ele na verdade é baseado num tutorial que tem no site da Unity, muitos conhecem, que é um jogo que você vai andando com a bolinha ali e pegando alguns itens, né? Então, eu vou criar aqui um novo projeto de jogo 3D. E hoje eu vou adicionar minha cena aqui, um plano, uma esfera, que vai ser o meu personagem principal, né? Esse jogo aqui, pessoal, ele é bem bacana para a gente começar a entender um pouco da programação, da movimentação do personagem aqui na cena, como a câmera vai seguir o personagem e como que ele vai pegar os itens aqui e marcar a pontuação, ok? E até acabar o jogo ali, ok? Então, o primeiro passo aqui, deixa eu só mexer um pouquinho na luz aqui, só para a gente ver melhor aqui. O primeiro passo vai ser eu trazer aqui alguns arquivos de textura, tá? Então eu vou querer uma texturinha ali do carpete ali. Vou importar eles para a aba Assets, né? E se quiser aplicar no piso é só arrastar para cima aqui que ele já associa um material com ele aqui, ó. Então o plano agora já tem um material que ele foi criado aqui dentro de uma pasta materiais, né? Se quiser alterar aqui o tiling dele, ó, a repetição em x e y, ok? E eu vou adicionar também o normal map, que é esse outro mapa aqui, ó. Pode só arrastar ele para dentro aqui, dar um fix, tirar o brilho dele, né? Legal. Aí eu tenho uma outra textura aqui, que é a textura da bolinha, tá? Então eu vou arrastar aqui para a pasta Assets. Já prevendo um problema aqui, ó, pessoal. Essa esfera ela é uma primitiva da Unity, tá? Ela vem com mapeamento esférico, tá? Tanto se eu usar um mapa da Terra aqui, vocês vão ver que ele vai se encaixar perfeitamente, né? No caso eu vou usar uma textura que eu tenho aqui, que vocês vão ver que ela em alguns pontos não vai ficar tão bacana, né? Ó, vamos arrastar ela aqui. Ele já usa como material. Mas por causa do mapeamento da bolinha, ela não vai ficar tão legal em alguns pontos, tá? Mas eu não quero entrar nesse ponto aqui agora, porque a Unity ela tem alguns... é meio... a gente precisaria saber uns conceitos a mais para mexer no mapeamento VW desse objeto, tá? E eu não gostaria de abordar isso agora, e então, portanto, a gente vai usar a textura dessa forma aqui mesmo, tá? Mas não se assustem, não é que tá errado, não é? Mas é que o Unity não tem um UVW Map assim tão simples quanto o Maya ou o 3D Max, né? Que você já vai lá e encaixa a textura. Então, se eu quisesse arrumar esse objeto corretamente aqui, o mapeamento desse objeto corretamente, eu teria que fazer isso num 3D Max, no mais exportar o modelo. Eu não quero, eu quero usar essa primitiva aqui do Unity mesmo, tá? Mas enfim, não vamos ligar para isso aí.
e vamos deixar esse objeto aqui até com um pouco... vou aumentar aqui o metal dele aqui e o brilho, ok? Então esse aqui vai ser o nosso personagem, vai ser o nosso objeto que a gente vai controlar, tá? Então o primeiro passo é a gente... Vamos ajustar a câmera dele aqui. O primeiro passo é a gente adicionar a física do objeto. Então eu vou adicionar um componente, Rigid Body, tá? Quando eu der aqui a simulação, ele já caiu e colidiu com o chão, ok? Então a primeira coisa que a gente vai querer fazer aqui vai ser movimentar a bolinha quando a gente apertar as setas do teclado, tá? Para isso a gente vai precisar de um script que vai ser a primeira coisa que a gente vai adicionar aí a seguir, tá? Então eu vou adicionar um script na bolinha aqui, usando aqui o Add Componente, vou criar um script novo e eu vou chamar ele de movimenta bolinha, ok? Lembrando que eu não vou usar espaço aqui no nome do meu script. Ele vai criar e vai adicionar no objeto para mim. 2 cliques você vai abrir o script no mono para editar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar se o teclado está apertado, se a setinha do teclado está apertada, e se tiver, ele adiciona um valor aqui no componente da bolinha, no Rigid Body no caso. O Rigid Body é o componente responsável pela física, então tudo que a gente tem que fazer é adicionar uma força nele, né, para que ele se movimente nas direções, tá? É bem simples isso aqui na Unity. O que a gente precisa fazer então no início é na função start, logo que iniciar a gente vai pegar o componente do Rigid Body, tá? Então para isso a gente vai criar aqui um novo componente. Um private Rigid Body, vou chamar ele de RB, ok? E a gente usa aqui o get componente Rigid Body para inicializar esse objeto, ok? No evento update vai ser onde a gente vai detectar se a setinha do teclado está apertada para cima ou para os lados, ok? Isso daí é feito com o evento de input. O evento de input acontece da seguinte forma. Você pergunta aqui, ó, input.getAxis e entre parênteses aqui você vai passar um argumento horizontal, ok? É só isso aqui o comando. Esse comandinho aqui, ele vai retornar pra gente, se você der um print nele lá, um número, um float, tá? Que vai de -1 até +1. Então, isso aí já é propício ali pra gente usar em controles desse tipo, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu vou usar aqui um print. Aqui ele deu um erro porque eu esqueci de completar a função aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui no console,
Olha, ele está imprimindo o número toda hora, né? Se eu apertar para o lado direito, ó, vou usar aqui o Collapse, limpar. Ok? Então para a direita ele me devolve 1 e para a esquerda menos 1. Ok? Bem simples, então tudo que a gente precisa fazer é aplicar esse número na força do rigibody, tá? Então, durante o evento update ali, vamos até pegar ele aqui. A gente pode criar aqui um vector 3 que vai chamar move e ele recebe new vector 3. Aqui teria que entrar a posição x, y e z, né? Mas a gente vai falar assim, a gente vai falar para ele entrar em x, o get axis horizontal, e em y não, em z vertical. Ok? E aí com esse vetor aqui de 3 posições, a gente tem lá o componente rigibody, adiciona a força, e aí a gente precisa passar um argumento para ele aqui, que vai ser o move. Ok? Então se eu executar isso aqui, ok? Você já está controlando lá esse objeto. É bem simples, né? Porque ele já tem toda a física configurada, você só está impulsionando ele aqui, né? Repara que ele está um pouco devagar, né? Se você quiser controlar a velocidade do objeto, a gente pode usar lá, declarar um public float velocidade, por exemplo. No caso aqui, o vetor você consegue multiplicar ele pela velocidade. E lembra que aqui quando ele atualizar o script você tem que colocar um valor aqui, né? Para ele incrementar. Então ele está 5 vezes mais rápido aqui, né? Ok? Perceba que a gente chama essa função aqui para mexer na física do objeto no evento update, tá? O recomendado é que a gente chame esse tipo de função em outro evento que é o fixed update. Esse evento aqui ele é chamado antes do update e por questão de gerenciamento ali de performance, às vezes ele economiza desempenho assim e não executa ele, né? Ao contrário do update que é executado uma vez cada frame, tá? Então a gente tem esse outro evento aqui que é chamado no script, né? E é aconselhável que a gente atualize as modificações da física dentro desse evento, ok?
Você vai ver que não vai dar nenhuma diferença na execução aqui do game, tá? Mas essa que é a ideia principal, para ganhar ali um pouco de performance, um pouco de controle ali a mais do seu código, né? Você pode estar entendendo isso aqui, tá? São 3 eventos aí, tem o update, o fixed update e o late update, que ele vem depois do evento update, tá? Então, se a gente colocar lá no docs do Unity execution order, a gente vai ver toda a ordem dos eventos que são disparados aí no nosso script, ok? E aqui você tem aqui a ordem dos updates, tá? Se a gente der uma lidinha aqui, dá para entender um pouco melhor, tá? Então, só para isso, a gente vai trocar aqui o update pelo fixed update, apenas para esse comando aqui, ok? Agora a gente vai adicionar a movimentação da câmera, tá? Então, se eu selecionar a câmera aqui e deixá-la muito próxima do personagem, por exemplo, quiser uma outra perspectiva aí do jogo, ó, seria legal a gente ter uma programação para a gente acompanhar o movimento da bolinha, né? Então, para fazer isso, vamos criar um script para a câmera. Vai chamar movimenta move câmera, ok? Eu vou editar esse script aqui e o que vai acontecer é que a gente no evento aqui do update, a gente tem que transferir a posição da bolinha mais uma certa distância para a posição da câmera, tá? Se a gente simplesmente linkar a câmera com a bolinha, falar, eu quero que a câmera seja filha da bolinha, não vai funcionar. Tá vendo? Porque ela vai virar filha, né? Então ela tá... ok? Não vai funcionar porque a gente quer aqui. Então a gente, por esse script, a gente vai ter que fazer só a posição da câmera acompanhar a posição da bolinha, tá? Então no evento update aqui, vai ser onde que eu vou transferir a posição de um para o outro, tá? Então eu teria que falar assim, como esse script está aplicado na câmera, né? Transform.position recebe quem? Seria objeto câmera, objeto câmera, ponto transform, ponto position, ok? Só que esse objeto não existe aqui ainda. Esse objeto vai ser um public GameObject, ok? E aí aqui no editor a gente tem que falar que esse aqui, seguir atualizar aqui, esse cara aqui é a esfera, ok? Objeto cana, objeto bolinha, né? Ok? Só associar ele de novo aqui. Então o que vai acontecer? Assim que a primeira vez que o evento update for chamado, ele já vai jogar a mesma posição para os dois objetos, né? Então a bolinha sumiu, na verdade, porque a câmera está dentro aqui da bolinha, né? Ok? Então você está vendo ela de dentro, né? A gente precisa aumentar aqui, dar um offset na câmera para cá e para cá, tá? Para a gente não precisar fazer isso na mão, a gente já poderia capturar a posição do transform inicial da câmera
ok? Logo no primeiro frame, lá quando ele é criado, você já guarda isso numa variável. E aí na hora de atualizar o evento, você soma com o transform, né? Então, na função onStart aqui, eu vou ter que ter aqui uma posição inicial, tá? Esse objeto aqui vai ser um vector 3, ok? Então ele fala assim, posição inicial recebe this.transform.position, ok? E na hora do update, ele soma posição inicial com a posição da bolinha, né? O que está acontecendo aqui que ele ficou em vermelho é que eu criei o vetor nesse escopo aqui da função e ele tem que ser visto desse outro, né? Então vamos declarar ele aqui. Ele pode ser um private mesmo. Posição inicial. Ó. Vector 3, posição inicial, tá? E aqui ele só vai receber o transform posição. Percebam que aqui eu uso this ponto e aqui eu não uso nada, né? É a mesma coisa esses dois, tá? Nesse caso aqui, o this não teria função. Vamos executar aqui, vamos ver. Bom, aqui você pode ver que deu certo, né? A câmera ela está seguindo a bolinha, porém a matemática que eu coloquei ali não funcionou, tá? Porque a câmera está muito alta aqui, tá? Vamos analisar o que eu fiz aqui. Nessa hora aqui é bem útil a gente de repente zerar o transform da bolinha, deixá-la alinhada no mundo aqui, só para a gente ter mais noção desses números aí, tá? E da câmera também. Principalmente quem não mexe muito com o 3D ainda, que vai ter que começar a mexer, né? Com 3D Max, com Maya. Mas a ideia aqui é a gente entender ali o valor da transformação ali, tá? Olha o que vai acontecer. A câmera está aqui. Deixa eu dividir a tela em dois também. Ela pulou a posição dela um pouquinho para cima, né? Na verdade, a câmera ela tem que pegar a posição inicial dela menos a posição da bolinha, tá? Aqui no zero deu certo. Se eu jogar esses objetos aqui para o lado, ó, tá vendo que deu errado? Então, o que vai acontecer? Na posição inicial dele aqui, ele não tem que pegar só a posição da câmera, tem que pegar a posição da câmera menos a posição da bolinha, né? Então, menos objeto bolinha, ponto, transform, ponto, position. Ok? Então agora a câmera não está linkada na bolinha, não é filha da bolinha. E em qualquer lugar que você soltar aqui a bolinha, ó, com a câmera, né? Tem que deixá-las alinhadas. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição da câmera, ok? X, Y e Z, que vai dar aqui, menos a posição da bolinha, e aí vai ficar atualizando a posição da câmera em cada evento, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter, a câmera seguindo ali a bolinha agora. Ok? Se quiser dar um ajuste aqui na câmera ainda, ó, um pouquinho mais longe. Ajustar aqui o Field of View.
ok? Então aqueles prefabs que a gente conheceu lá das câmeras, né? Na verdade o que a gente está fazendo é criando o nosso próprio prefab, né? Percebo que já envolveu aqui um pouquinho a mais aí de entender um pouco dessa matemática dos transforms, né? Coisa que a gente não precisou antes usando aqueles prefabs que a gente já tem na Unity, né? Ok? Uma outra coisa aqui é essa atualização aqui, ela pode ocorrer no evento late update, tá? Porque você está atualizando a posição da bolinha e depois você atualiza aqui a posição da câmera, ok? O próximo passo é a gente adicionar alguns objetos aqui na cena, para a gente pegar os objetos e criar um evento para terminar o jogo, né? Uma pontuação e um evento para terminar o jogo, ok? Bom, então agora a gente vai adicionar aqui alguns itens para a gente, quando passar pelo item, coletar ele lá, tá? Então, vou criar um novo Game Object, vai ser um cubo, vai ser o nosso item, tá? Deixa eu zerar o transform dele aqui. Eu vou diminuir o tamanho dele. Ok? Deixar ele inclinado aqui, ó, 45 graus. Ok? Eu vou criar um novo material para ele. Crio aqui um material na pasta já, tá? Nem vou dar um nome mesmo, já associo ele aqui com o cubo. Ok? Então esse é o item que eu vou ter que coletar. Esse item vai ter um script adicionado nele que vai executar uma animação dele girando, tá? Então é só uma atualização, na verdade, da rotação dele aqui, tá? Então eu vou adicionar aqui um novo script. Ele vai chamar gira item. Ok? E eu vou editá-lo. Então tudo que ele vai ter vai ser apenas no update aqui, ó. Eu dou um transform.rotation rotate. E aí a gente vai criar aqui ó, um novo vetor. (15, 30, 45), ok? Esse valor aqui eu vou multiplicá-lo por uma variável aqui que chama time.deltaTime, tá? O que vai acontecer? Esse evento aqui, o update, ele não é invocado a cada frame, a cada frame por segundo. Se o seu jogo está rodando a 30 frames por segundo ou 60 frames por segundo, ele é invocado uma vez a cada frame, tá? Então, o que vai acontecer? Às vezes você faz um jogo e ele roda perfeitamente na sua máquina, 60 quadros por segundo. Na hora que você compila ele para um celular ou em um computador mais antigo, sei lá, essa taxa de quadros por segundo ela diminui, tá? Então, num caso de um evento que a gente
utilize aqui dentro do evento update, um evento de atualização apenas, tá? Aqui a gente não está mexendo com a física, tá? A física ela tem um outro temporizador, na verdade, por isso que a gente não precisou fazer isso aqui, por isso que ele nem estava no evento update, né? Então, toda vez que a gente faz uma atualização dessa, de um transform, né? E a gente não quer que haja uma variação da velocidade, a gente tem que multiplicar isso aqui pelo delta time, tá? O delta time, na verdade, ele é um número que normaliza esse valor aqui, tá? Então, independente se você está rodando num jogo, num computador que a velocidade está 60 quadros por segundo, ou 10, ou 15, ou 30, ele sempre vai executar a animação nesse mesmo tempo, tá ok? Então, quando eu executar isso aqui, no Unity, a gente vai ver o objeto girando aqui, tá? E você vai perceber que essa animação está acontecendo na mesma velocidade em qualquer aparelho, só porque a gente multiplicou o delta time, tá ok? E lembra que quando é física você não precisa, isso aqui você vai precisar apenas em eventos de transform, né? De atualização ali de posição, rotação, escala, dessa forma que a gente está fazendo aqui, ok? Agora a gente precisa criar um evento para pegar o item, né? Para quando a gente passar no item aqui, a gente coletar esse item, né? Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente criar a programação da colisão, né, entre o jogador e o item, vamos transformar esse objeto aqui. Isso aqui já é um objeto mais complexo, né? Ele é um cubo, ele tem um material, ele tem um script, né? Então eu vou transformar ele num prefab, que vai ser o meu prefab dos itens, né? Então é só pegar ele aqui e arrastar ele para a aba Project, que ele vai criar um objeto aqui com o ícone, ó, ele já pré-renderiza o ícone, né? No caso, quando é uma primitiva. E aí esse objeto aqui eu posso até renomear ele aqui. Vamos pôr assim, ó, item cubo. Ok? Então, mesmo se eu apagar esse objeto daqui, toda vez que eu adicionar um prefab desse aqui, ele já vai vir com todas as propriedades. Ele já vem com material, já vem com script, ok? Então o que a gente vai fazer aqui vamos criar ele aqui, ó. Tem uma certa diferença, né? Quando você cria o objeto arrastando para cá para a hierarquia ou direto para a cena, ele tenta criar no chão, né, o objeto. Então eu arrastei aqui um item. Se eu quiser copiar o item, ó, Ctrl D, e aí eu posso espalhar alguns itens aqui na cena. Ok? Então eu tenho 5 itens ali. Vou criar mais um, mais 6. Sete itens, ok? Então todos eles vão ter o mesmo comportamento, né? O script e o material já adicionado, ok? Deixa eu só dar uma arrumada na câmera dele aqui também. Eu vou salvar aqui a minha cena também, tá? E o próximo passo aqui agora é a gente encostar no item e criar o evento de colisão, né?
apagar o item, criar um efeito de partícula no lugar dele, ok? Eu vou fazer uma modificação no meu prefab, ó. Então perceba que existem modificações que você pode fazer nele aqui, que vai valer só para ele, ou então, no caso ele vai até falar, né, que você vai quebrar a instância do prefab, ou então a gente pode selecionar ele aqui na aba Project e editar o prefab aqui, que quando ele for salvo e atualizado, ele vai atualizar todo mundo aqui, tá? Então o que eu quero é atualizar esse prefab que está aqui na aba Project. Eu quero adicionar mais um componente nele, que é o Effect Halo, ok? O Halo é esse brilho que fica em volta ali, ó. Deixa eu diminuir o tamanho dele. Trocar a cor, ó, vamos colocar um. Ok? Deixar ele bem pequenininho aqui. Ok? Então todos os objetos têm um glowzinho ali em volta. E agora sim a gente vai fazer o evento para colidir e coletar esses objetos aí. Ok? Percebam que é diferente, tá? Você chegar aqui no prefab e adicionar algum evento nele, algum efeito. Tá vendo que ele vai falar... Opa, esse não. Ó, esse objeto aqui ele tem o Rigibody e esse aqui não, tá? Porque eu trabalhei com ele já na minha cena, né? O que eu quero, na verdade, é trabalhar com a raiz, né, do prefab, o pai de todo mundo que, quando alterado, ele já está referenciado em todos esses objetos aqui. Ok? Deixa eu só apagar aqui também o Rigibody desse objeto. E é isso aí. Agora a gente vai ter que coletar os itens aqui na cena. Para verificar as colisões, a gente pode fazer isso no script da bolinha, tá? Então, selecionando ela aqui, vou editar o script dela. O evento de colisão, ele é um outro evento aqui, separado, tá? Ele é o void onTrigger enter, tá? Por parâmetro ele tem que passar um collider, que ele chama, vamos chamar ele de outro, ok? Lá na documentação você vai ver que tá other, né? Mas é esse objeto aqui, o colisor do outro objeto que ele colidiu, tá? Então, quando ele colidir com alguém, vamos fazer o seguinte, ó. Destroy. Na verdade é outro ponto GameObject. Aqui ele não está colidindo, ó. Voltando aqui no prefab do item, ele tem um colisor, tá? Mas ele deve estar com essa opção ligada aqui, o trigger, tá? Is-trigger. Então, salvei, executei ele de novo.
ok? Então só dele estar ligado ali, ele ignorou a simulação física, né? E agora ele é só um disparador, tá ok? A gente poderia fazer uma verificação ali para saber com quem ele está colidindo, tá? Porque de repente você quer que ele colida com outro objeto e faça outra coisa, né? Então para isso, ainda aqui no meu item, eu teria que setar uma tag para ele, tá? Aqui eu já tenho aqui umas tags meio padrão ali, né? Eu vou adicionar uma tag nova, ele me traz para essa tela aqui de configuração, e eu vou adicionar uma tag aqui que vai chamar item, ok? Só isso. Então no meu projeto do Unity eu tenho uma tag agora que chama item, tá? Voltando aqui no prefab, eu vou marcar ele como item, ok? Então o que a gente pode fazer? Sempre que ele colidir com alguém, ao invés de a gente destruir ele direto, a gente pode perguntar se o outro objeto, ó, o other, ou GameObject ponto tag, tag não, ponto compare tag, então se o outro objeto for comparado, a tag dele for item, né? Então ele entra nesse laço aqui, aí sim ele destrói o outro GameObject, que assim você evita ele de pegar um item que não é para pegar, né? Um inimigo, sei lá. Aí você pode tratar também os eventos de colisão usando aqui a tag, ok? Então não vai afetar em nada aqui, você vai ver que ele vai estar funcionando do mesmo jeito. Ok? Eu quero adicionar um outro efeito aqui a seguir. Quando eu pegar o GameObject aqui, quando eu pegar esse item, ao invés dele só destruir o item, eu quero criar um efeito de partícula espirrando aqui no lugar, ok? Então para criar aqui o efeito da partícula, né? Quando você pegar o objeto, eu vou criar um novo Particle System aqui. Primeiro eu vou configurar a partícula, depois eu vou fazer ela virar um prefab, e aí posteriormente a gente vai usar no lugar do item, quando ele for pego, a gente cria um prefab da partícula aqui, tá? Então vamos primeiro configurar a partícula. Deixa eu zerar aqui o transform dela. Ok, vai ser um shape esférico, ela só vai espirrar uma vez, ó, sem o looping, tá? Ok? Se você quiser testar a partícula, dá um stop, simulate de novo. O tempo da duração dela tem que ser bem curto. Ó, tem que ser nem um segundo aqui, ó, 1 segundo, vamos deixar. Ok? Então ela só espirra aqui, ó. Nem 1 segundo, vamos deixar meio segundo. Ok? Eu vou aumentar aqui um pouco a velocidade dela. A vida também diminui um pouquinho. E o tamanho. Não, o tamanho foi muito. E vamos aumentar aqui a quantidade de partícula. Tá 10, eu vou pôr umas 50 aqui, ó.
Ok? Acho que menos tempo ainda, ó. Um pouquinho menos de velocidade. Ok? Se quiser fazer um efeitinho também, cor over lifetime. Ó, você pode animar a cor da partícula, tá? Então eu quero que ela comece aqui vermelha. E eu quero que ela termine amarela aqui, ó. Amarela não, vamos pôr um verde aqui. E aqui eu posso controlar o alfa da partícula, tá? Então, ok? Vermelho não, vamos pôr aqui um azul aqui, ó. Ok? E só diminuir um pouquinho mais o tamanho dele. Beleza. Então, essa partícula aqui vai ser a partícula que vai ser colocada aqui na hora que você pegar o objeto e depois ela vai ter que ser destruída. Ela mesma vai se destruir depois de um segundo aqui que ela tiver, a gente apaga o Game Object daqui, tá? Então, para a gente utilizar ela, eu vou fazer ela se transformar num prefab. Deixa eu deixar como lista aqui, mais fácil de enxergar. Então eu vou arrastá-la para cá. Particle System, ela virou um prefab aqui, vamos chamar ela de partícula item. Ok? Posso até apagar ela da minha cena aqui. Opa, de novo. Ok? Então, no script principal da bolinha, eu vou declarar aqui um GameObject, que vai ser o meu prefab da partícula. Então, GameObject, vou pôr partícula item, ok? Então, o que ele vai fazer? Deixa eu já salvar ela aqui e associar, né? Que eu tenho que selecionar a esfera aqui e falar que esse GameObject aqui é o prefab da partícula, ok? Então, assim que você pegar o objeto, antes de destruir ele, a gente pode falar assim: instantiate o nome do GameObject aqui, partícula item, aonde outro ponto GameObject ponto transform ponto position, ok? Tem que falar posição e a rotação a gente vai usar aqui, ó, quaternion ponto identity é a rotação padrão dele ali, ok? Então, antes do outro objeto ser deletado, ele vai ser uma partícula vai ser adicionada na cena lá. Vamos executar de novo. Ok? Deixa eu afastar essa câmera aqui que ela ficou meio ruim de controlar.
o meu ruim de ver os itens ali. Eu vou observar que cada uma das partículas que eu peguei aqui, ele criou um node para mim, só que o node ele ficou aqui na cena, tá vendo? O ideal seria a partícula se executar e depois se apagar, né? Então a seguir vamos fazer um script para a gente deletar o GameObject depois que ele for criado. Para o prefab da partícula se apagar depois que ele for criado, a gente pode adicionar um novo script. Vamos dar o nome dele de destroy partícula, tá? Vamos por assim, destroy objeto, que aí ele pode ser usado por qualquer objeto, na verdade, tá? Então ele vai criar um script e vai adicionar aqui. Vou editar esse script. Então, assim que ele for o emissor de partícula for criado, ele vai usar aqui, ó, ele vai invocar uma outra função que vai chamar apaga objeto, tá? E ele vai invocar essa função depois de 2 segundos, tá? 1 segundo e meio. Ok? E aí eu preciso dessa função aqui também, apaga objeto, que vai destruir ele mesmo, this.GameObject. Ok? Então, opa, perdão, eu coloquei na função update, mas é na hora que ele for criado, né? Assim que a partícula for criada, 1 segundo e meio depois, ela chama essa função que destrói o GameObject, tá? Ele já está associado aqui com o prefab da partícula, ok? Então a gente vai ver agora. Deixa eu já colocar a bolinha numa posição melhor aqui. Faltou o F do float aqui, eu apaguei ele. Então, cria a partícula, ó. 1 segundo e meio depois ela morre, tá vendo? A gente não enxerga mais o objeto na hierarquia. Porque isso aqui é importante, né? Num jogo, imagina um jogo maior ali, onde você vai estar usando isso bastante, né? E ainda mais no caso quando você for fazer jogos para celular, você vai ter sempre que pensar nesse tipo de coisa aqui para otimizar o máximo possível o jogo, né? Então agora é a gente colocar uma pontuação rolando aqui na tela e um desafio, né? Se pegar os objetos, acaba a fase ali, ok? Para deixar o gráfico aqui um pouquinho mais legal, ó, eu vou só adicionar antes um efeito aí. É um trail render.
Olha o que é o trail. Ele vai criando uma geometria, né? E aí você pode usar uma transparência nela. Ó, se eu jogar aqui no material. Opa, peraí aqui. Ok? Então você tem um mapa ali de rastro, né? E aí dá para configurar. Aqui ele está muito devagar, na verdade, né? Vamos diminuir a velocidade dele bem. Opa, dele aqui não. Essa aqui é a velocidade da bolinha, né? A velocidade é o time aqui, ó. Aqui ele é 5 também, né? Ok? Então pode ver que o rastro dele agora dura menos, né? Só para dar um efeitinho mais legal aí. Aqui na verdade eu estou fazendo tudo com a simulação ligada, né? Então, para testar, lembra que quando eu desligar, os valores vão voltar, né? Você pode controlar a largura do início, do final. Se quiser, você pode vir aqui para evitar, né, quando desligar ele aqui. Você vem aqui, dá um copy componente. Aí você vai desligar, os valores vão alterar, né? Paste componente values, ok? Precisa lembrar disso, né? Senão você perde ali as transformações que você fez, né? Então vou testar ele de novo aqui. Ó, tá rolando ali o efeitinho do rastro da bolinha, né? Ok? Vamos agora adicionar uma pontuação para o jogo, tá? E para isso a gente precisa adicionar uma fonte no jogo, né? Eu quero na verdade duas fontes, tá? Uma vai ser o score, então ele vai estar escrito aqui score e a pontuação, e a outra é um texto que fica aqui no meio da tela, que vai aparecer você ganhou para acabar o jogo, tá? Então para isso a gente vai criar aqui, ó, GameObject, UI, a gente vai querer dois textos, tá? Text, ele vai criar o meu canvas 2D, né, com texto dentro. Vamos fazer o seguinte, eu vou importar uma fonte que eu tenho aqui, TTF, né, e vamos configurar esse texto. Esse aqui vai ser o score, já vou deixar um espaço aqui, e aí vamos aumentar aqui o tamanho dele. Se você vier para a aba Game aqui, deixa eu aumentar o tamanho dele bem aqui. Eu vou trocar a fonte dele para essa aqui, a cor. Pode ver que ele está aparecendo aqui, ó, tá bem pequenininho, né? Vou aumentar o tamanho dele. Percebe que se você aumentar muito, ele vai sumir, ok? Então vamos só zerar aqui a posição dele, deixar o texto na direita, né? Ó, aqui eu consigo alinhar o centro dele, tá? Então no caso, se eu quiser manter o texto alinhado aqui em cima, ó, eu posso usar aqui
Ok, então ali em cima. Aqui a gente tem uns redimensionamentos que alinham ele também, tá? Uns constraints. Se eu deixar ele alinhado aqui no centro em cima, ó, quando a gente redimensionar a tela, né, ele mantém ali no centro. Então, deixa eu diminuir só o tamanho ali um pouco. Aqui os alinhamentos do texto, né? Vou deixar ali em cima à direita. Ok? E aí eu quero um segundo texto. Deixa eu duplicar esse aqui. Esse segundo, vamos renomear ele também. Esse aqui vai ser texto fim. Texto ponto. Ok? Então o texto fim, ele só vai ter você venceu. Vou alinhar ele aqui ao centro, tá? Essa fonte aqui ela não tem o acento. Então vamos pôr em inglês mesmo, vai. Ok? Esse texto aqui, lógico que ele vai ficar desabilitado antes do jogo começar, tá ok? E aí a cada um que a gente pegar, a gente adiciona a pontuação aqui. E esse texto aqui no fim do jogo só aparece depois que a gente conferir lá se a gente pegou todos os objetos na cena, ok? Eu vou só trocar aqui a cor do texto do fim do jogo, ó. E aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Ok? Então, para a gente marcar a nossa pontuação e controlar esses textos aqui, a gente vai utilizar o script da bolinha, tá? Deixa eu fechar os outros aqui. Então, o script para movimentar a bolinha aqui. Para usar a interface 2D ali da Unity, a gente tem que usar aqui, ó, using, a gente vai importar uma biblioteca, tá? Unity Engine.ui. Ok? Isso permite que a gente declare aqui objetos do tipo texto, tá? Então eu quero aqui texto pontos. Opa. Texto pontos. Texto final. Ok? Então lembra que no Unity a gente vai ter que associar, né, esses valores aí aqui no script, né? Então ele vai aceitar aqui texto ponto, texto fim, ok? Então a gente já inicializou esses objetos e aí eu consigo controlar eles aqui, ó. No início eu posso falar assim, ó, texto fim ponto text, recebe nada, tá? Para ele ficar vazio, ele fica invisível, né? Ou eu poderia usar também, né, que eu tinha falado antes, texto final ponto isActive. Tá? O active é aquele parâmetro lá que eu ligo e desligo lá o objeto, ok? Ok? Poderia usar um falso aqui. Qualquer um desses dois ali vai dar o mesmo efeito, vai sumir o texto ali, ok? Lembra que se você usar o falso aqui, você vai ter que ativar ele depois.
Eu não quero, quero usar só o texto ali, né? Então, esse texto final aqui, ele só vai ganhar algum valor aqui no evento do fim do jogo, tá? Cada objeto que a gente pegar aqui, a gente vai ter que marcar um ponto, né? A gente vai ter que atualizar uma pontuação, ok? Então, para isso eu vou criar aqui pode ser um private mesmo. Opa. Um int que vai chamar pontos, tá? Logo no início aqui, vamos já colocar texto pontos, ponto text, recebe texto pontos, ponto text, mais o conteúdo de pontos, ok? Perdão, é pontos to string, tá? Então ele vai somar o que tem lá no texto, nesse texto aqui, né? Que já é score, 2 pontos e um espacinho aqui, e vai adicionar o valor que tem aqui em pontos, ok? Então, isso aqui logo no início, né? Cada vez que você entrar e apagar um objeto, o que a gente faz? Pontos mais, ok? E novamente atualiza o campo de texto dos pontos, tá? Então vamos executar aqui para ver se está tudo certinho. Ok? Tá errado, né? Aqui no início funcionou. Aqui ele vai receber o texto mais pontos. Não, vamos fazer assim, ó, melhor ainda. Ok? Legal. Isso aqui a gente pode transferir para uma função, para não ficar, porque aqui é a função de colisão, né? Para a gente manter o código mais organizado, vamos criar uma função que vai chamar marca ponto. E aqui eu vou ter uma função, marca ponto, onde vai acontecer isso aqui. Ele vai incrementar o ponto, vai atualizar o texto para mim, e aqui mesmo ele já verifica if pontos é igual a 7, né, ou maior que 6, aí ele mostra o outro texto lá para indicar que fim de jogo, né? Maior que 6 não, porque se você tiver mais objetos ele vai ficar executando esse evento várias vezes, né? Melhor igual a 7. Assim que ele pegar o 7, ele dispara o evento de fim de jogo, que é só isso aqui, ó, texto final, recebe aqui, ó, you win, ok? Então vamos executar aqui mais uma vez. Deixa eu só aumentar a velocidade da bolinha aqui,
que eu tinha mudado? Ok? Então com isso a gente tem aí o nosso primeiro jogo, né? Que ele já meio que envolve um monte de conceitos aí, né? Usar a interface 2D, fazer um sistema de pontuação, né? Movimentar aí o personagem, a câmera, já usar ali alguns controles da física do objeto, né? Ok?